9h51, repórter Lucas Josino. Bom dia, Lucas. Oi, Rafael, muito bom dia a você, aos amigos do Jornal Gente. Estou ao vivo aqui, uma entrevista exclusiva com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Estamos em um hotel na Zona Sul de São Paulo, porque daqui a pouco vai começar um fórum sobre o ensino superior do Brasil, um dos maiores fóruns sobre ensino superior do Brasil. Inclusive, o ministro vai falar aqui neste fórum da FENASP, mas antes disso, ele aceitou conversar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, tem um tempinho pra gente, vai falar sobre bastante coisa. Eu vou fazer a primeira pergunta, depois passo para vocês, o ministro está com a escuta. Ministro, muito obrigado por ouvir a rádio, conversar com a Rádio Bandeirantes. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o trabalho que o senhor tem feito nas universidades federais, inclusive um pouco sobre a ideologia, mudando um pouco sobre a ideologia que tinha nos outros governos e agora no governo Bolsonaro. Obrigado, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom dia ao ouvinte. A gente simplesmente está trazendo critérios científicos e tendo uma avaliação sobre o ponto de vista de gestão do gasto público. A gente está trazendo números, quanto custa, o total gasto, por diploma, por pesquisa, a qualidade da pesquisa, em vez de ficar discutindo só politicagem e ideologia. Então, não tem nada de muito polêmico que a gente está fazendo. Então, nesse aspecto, a gente está adotando critérios que são adotados lá fora, países que têm bom desempenho acadêmico, países que têm bom desempenho educacional, coisa que aqui a gente ficou para trás, aqui no Brasil. O Brasil não é que ele ficou para trás da Europa, da América do Norte ou da Ásia. O Brasil hoje está na última posição em indicadores educacionais da América do Sul. E estamos simplesmente adotando uma abordagem científica, fazendo uma gestão que eu considero que está sendo adequada às circunstâncias. A gente acabou não vendo todo o alarmismo e a catástrofe prevista há alguns meses atrás, 5, 6 meses atrás, e estamos atravessando um período mais agudo da crise econômica que a gente herdou, de uma forma tranquila, suave, tudo funcionando. Ministro Abraham Weintraub, aqui é o Zé Paulo. Eu perguntaria ao senhor, nós estamos com a pirâmide invertida, né? Nos preocupamos muito com o ensino superior, mas a base do ensino superior seria a educação básica, né? Como é que o senhor pretende mudar esse eixo? Então, é justamente esse um dos aspectos que o senhor comentou, que é uma abordagem científica e gerencial básica, né? Se o senhor pegar, a gente tem quase 70 universidades federais no Brasil, 70. Dessas 70, as 10 maiores têm um orçamento acima de 3 bilhões de reais por ano. Elas custam ao pagador de imposto 3 bilhões de reais por ano. No Brasil, a gente não tem 10 cidades com um orçamento total de 3 bilhões de reais por ano. São verdadeiros, são muito grandes essas universidades. Com 3 bilhões de reais por ano, com apenas uma dessas universidades, a gente conseguiria colocar todas as crianças que a gente precisa nas creches e na pré-escola. Hoje o filho do pobre, ele chega na primeira série, primeiro aninho, sem ter tido contato com o lápis, com os fonemas, sem saber escrever o próprio nome. E é simplesmente um crime o que acontece. Essa criança, estatisticamente, é a que representa o fracasso que a gente vê na terceira série, onde metade das crianças no terceiro aninho não sabe ler escola, não sabe escrever bola, não sabe fazer uma conta básica como 3 vezes 4. Então, o que acontece? A gente gasta fortunas e mal gerido, mal explicado, sem nenhuma transparência com algumas universidades, e não investe no filho do pobre que fica fora da creche e da pré-escola. Ministro, Rafael Colombo quem fala, bom dia, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Termina agora, no mês que vem, ou no final desse mês, o prazo para os estados indicarem quais escolas eles querem que passem para a administração cívico-militar. Qual é a expectativa que o governo tem e qual é a capacidade que o governo tem para atender esses estados que vão fazer esses pedidos? E mais, é um investimento mais alto na comparação com uma escola com administração civil, uma escola pública com administração civil? Compensa
esse dinheiro investido na escola cívico-militar, na comparação com a quantidade enorme de escolas, 140 mil escolas pelo Brasil, em nível infantil, nível médio? Então, a escola cívico-militar, ela é para a criança um pouquinho mais velha. Não vai entrar na pré-escola cívico-militar. E compensa sim, eu vou explicar por quê. Se o senhor pegar as escolas militares no Brasil, isso é, colégio naval, o desempenho é absurdamente bom. São alunos que se destacam no Brasil, no mundo, em qualquer lugar que você coloca eles. Qual o problema? É muito caro, não dá para universalizar isso. É muito caro. Quando você pega um estudante brasileiro, ele está ranqueado entre os piores da América do Sul na média. Existem pontualmente algumas escolas públicas que se saem bem, mas a média do que a gente fez na educação brasileira nos últimos 30 anos é um desastre. Não tem outro termo para falar isso, porque a gente está pior que a Colômbia, a gente está empatado com o Peru e gasta bem mais do que esses países. O que acontece? Quando a gente vê, já tem algumas experiências de sucesso de colégio cívico-militar, onde o professor da aula normal é civil e existe a disciplina, o civismo, a fila, os próprios... Teve um cortezinho no som do ministro aqui, a gente está tentando reparar para ver exatamente o que é que aconteceu, para ver se o ministro volta a nos ouvir, se a gente volta a ouvir o ministro nessa entrevista exclusiva do Lucas Josino com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, nós estamos tentando refazer a conexão com o Lucas pela nossa central, é uma chamada pelo Skype, então quem está nos assistindo no YouTube ouve e também consegue assistir o ministro. Vocês estão nos ouvindo agora de novo? Tá ouvindo? Eu estou escutando perfeito. Está ouvindo? É que a gente parou de ouvir o senhor, ministro, quando o senhor estava explicando, coisa de 15 segundos agora atrás, quando o senhor estava explicando por que é que compensa o investimento nas escolas cívico-militares, que a gente está atrás da Colômbia, do Peru. Perfeito. Então o que acontece? A escola cívico-militar, ela tem um custo relativamente pouco mais alto do que uma escola normal. Ela é muito pouco mais alta do que uma escola normal. Só que o desempenho, ele fica 70% acima dessa diferença entre uma escola militar e uma escola normal. Então, na relação custo-benefício, a gente consegue ampliar muito o número de escolas cívico-militares e o desempenho sobe muito. Você vai a uma escola dessas... É muito bonito o coleguismo, a camaradagem que tem nas crianças, não tem pichação, não tem balbúrdia, não tem bagunça, você vê as crianças felizes. A única coisa que você vê suja é o canto, o rodapé das escolas e o chão, porque as crianças têm que ir com o sapato engraxadinho para a escola e às vezes suja o chão e o rodapé. O desempenho acadêmico é muito bom, então assim, eu estou encantado com o modelo e os pais e as pessoas que conhecem o modelo, todos estão demandando muito isso. É voluntário, o Estado que quiser aderir, adere. A gente não vai obrigar ninguém a aderir, mesmo porque tem muito mais demanda por escolas cívico-militares do que a gente tem capacidade de atender nesse primeiro momento. Ministro, desculpe. Não, conclua. Não, a conclusão que eu ia falar é isso. A gente tem que mudar a abordagem que a gente está fazendo, porque deu muito errado. A verdade é essa. Uma análise científica é baseada em evidências. E a evidência que a gente tem da educação no Brasil é que o que a gente fez não tem uma única explicação, são várias explicações. É muito errado. Para começar a chamar educação, deveria ser ensino, né? A escola ensina a ler, ensina a escrever, ensina a se comportar no ambiente escolar, ela ensina. Quem educa é a família, né? Bem, ministro, aqui é Thaís Herédia, eu falo do estúdio digital aqui da Rádio Bandeirantes. A resistência à escola cívico-militar, a adesão e agora também ao programa Futuros tem sido explicada parte por uma gestão que o senhor estaria fazendo, uma gestão de confronto. O senhor é bastante vocal nas redes sociais, provocativo. O senhor vai continuar com essa linha provocativa? O senhor acha que ela vai apresentar resultados ou ela se mistura com a discussão da política de educação para o Brasil? Não, eu não sou provocativo. Veja, falam que
eu sou provocativo. Eu tenho quase meio século de vida, 50 anos, não tenho nenhuma polêmica na minha vida. Estou há 30 anos com a minha esposa, 3 filhos, trabalho em... Todo lugar que eu trabalho longo prazo nas instituições, tenho relações muito estáveis com as pessoas profissionais, de amizade. Agora, eu chamo banana de banana e maçã de maçã. Quando eu vejo uma coisa errada, eu falo, isso aqui está muito errado. Ou, isso que você está falando é bobagem. Ou, isso daqui a gente está jogando dinheiro fora. Isso não é ser polêmico. Isso é não ser hipócrita. Então, o que acontece? Eu estou me deparando com uma situação que é óbvia, só não vê quem não quer. O que a gente fez no Brasil foi um crime. O trabalho feito, eu enquadro como um trabalho, jogou fora algumas gerações no Brasil. O resultado está aí. Me mostre os números, me tragam os números, que eu mudo a minha opinião. Mas enquanto você não me mostrar os números, fatos concretos, eu não tenho como falar que o que a gente fez no Brasil é lindo e maravilhoso. É o pior país da América do Sul. E a gente gasta em dólares por criança. As nossas universidades federais são caríssimas. Um diploma numa federal, na média, está em quase R$500 mil. Dá para mandar o seu filho para Houston para fazer faculdade e trazer de volta e ainda sobra um troco. É mais caro do que as universidades do Chile, em dólar corrente, do que de Portugal, do que da Coreia. E assim, é a verdade. É a verdade. Só que a verdade dói. E eu vim aqui com um compromisso que me foi passado pelo presidente Bolsonaro de falar a verdade. E se falar a verdade é polêmico, então eu sou um cara polêmico. Ministro, bom dia. Aqui é o Zaidan que está falando. Muito obrigado por atender a Bandeirantes. Não há dúvida, a situação é caótica no ensino público, não só no ensino, né? Mas infelizmente chegou às escolas, a qualidade do ensino, aquilo que os jovens aprendem ou não aprendem, como eles chegam às faculdades, que conhecimento acumulado eles têm. E, além disso, o problema da violência nas escolas, o desrespeito com professores, a entrada das drogas como um flagelo que atinge também, é óbvio, as escolas. E nós temos alguns países que conseguiram verdadeiras revoluções no campo educacional, principalmente na Ásia. É bom lembrar que o Japão, em termos históricos, a Segunda Guerra foi ontem, né? O Japão, depois da Segunda Guerra, construiu um modelo educacional extraordinário. E a Coreia do Sul, nos últimos 50 anos, porque até os anos 60, a Coreia do Sul era um país pobre, com desemprego, com falta de investimento, e hoje é uma pequena potência, e além disso tem um modelo educacional que funciona. E é interessante notar que em todos esses países nós tivemos o tempo integral como uma espécie de... uma das bases, né? Não a única, mas uma das bases na revolução educacional. O senhor acredita que é importante aumentar o número de escolas, oferecer mais vagas com tempo integral? A grande mudança passa por aí? Olha, só lembrando, antes da campanha presidencial da eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, tanto era a nossa preocupação com a questão da educação, que a viagem que eu tive o prazer de estar junto, que nós fizemos para a Ásia, o presidente foram os filhos, fui eu, meu irmão e o ministro Onyx Lorenzoni. Foi justamente para entender o modelo. A gente foi para o Japão, para a Coreia do Sul e para Taiwan, aonde a renda per capita coreana, depois da década de 50, do começo dos anos 60, era 1/3 da brasileira. Exato. Hoje, a renda per capita coreana é 3 vezes maior que a brasileira. Isso está baseado numa força de trabalho que antes era analfabeta e hoje são engenheiros. São engenheiros que inventam um monte de produtos que geram bem-estar, riqueza, equilíbrio pessoal e familiar. É isso que tem que ser dito. A gente fica ensinando, às vezes, um monte de coisa que não gera enriquecimento pessoal, espiritual, material. Gera simplesmente angústias, valores errados, critérios errados. Mas eu vou voltar para o ponto que o senhor me perguntou do ensino integral. Não precisa nem para a Ásia. Portugal, que estava em último lugar na Europa, estava entre os últimos locais da Europa, rapidamente subiu num período de 5 anos e apresentou uma melhora assim
espantosa por adotar uma técnica de alfabetização científica. Então, o critério de ensinar a criança não pode ser esse critério que não vai ser a energia da natureza, a criança vai tirar a meinha do pé, vai colocar o pé no chão e vai trocar uma experiência com o professor e vai aprender. Quem tem filho pequeno sabe que para ensinar é um processo. Você tem que chegar, segurar na mão, tem que falar sim, tem que falar não, tem que pôr às vezes de castigo, tem que dar amor. Isso que vai aprender fácil, tirando a meinha do pé, colocando o pezinho descalço no chão e a energia vai passar, é papo furado. Então assim, mas o método no Brasil é maravilhoso. Não é verdade, é muito ruim. E o tempo integral? Tempo integral custa dinheiro. A gente tem dinheiro para fazer tudo isso agora? Eu acho que antes de fazer o integral, a gente precisa colocar o filho do pobre na pré-escola. A gente precisa colocar o filho do pobre na creche, para ele não chegar no primeiro aninho sem saber segurar no lápis. Porque daí essa criança na terceira série, ela não sabe ler e escrever, a escola vira um suplício, ela abandona a escola, chega, as poucas que sobram, chegam no ensino, ao final do ensino médio analfabetas funcionais. O que é um analfabeto funcional? É o cara que não consegue pegar uma pessoa que não consegue pegar uma receita de bolo de cenoura e fazer um bolo de cenoura sozinho. É uma pessoa que não consegue pegar um manual de uma máquina, de costura, uma máquina, um torno mecânico e aprender a usar uma máquina. Então é uma pessoa mais pobre, que depende mais de outras pessoas. Educação e ensino é liberdade. Você precisa educar o seu filho e ensinar um ofício, ensinar a ler, ensinar a escrever, para ele poder ser livre. Livre para poder fazer um bolo de cenoura, para poder andar pela cidade sabendo como ler o nome do ônibus, do trem que está vindo, para ter um ofício e não depender de uma bolsa que um demagogo vai falar, olha, se você não votar em mim, eu te tiro essa bolsa, para ele não depender das outras pessoas, para ele saber, de repente, pesquisar na internet sobre uma doença e perguntar para o médico, pô, não tem um outro tratamento para você me sugerir? E ver que o médico não é um bom médico e ir num outro tratamento. Ou até questionar o editorial de um jornal se ele não está sendo tendencioso e não está tendo um viés manipulativo. Então, educar, ensinar é libertar. E a gente precisa ter uma sociedade, um Brasil livre. Por quê? Porque hoje o Brasil, sim, a América do Sul, sim, se depara com uma ideologia exógena que veio de fora, totalitária, que tenta escravizar o Brasil, as crianças. Venezuela já foi. Já é um país escravo. Cuba já está escravo há décadas. E o Brasil é a peça-chave nessa estratégia de dominação cultural. Ministro, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes e até uma próxima, hein? Muito obrigado pela oportunidade. Tudo de bom para vocês. Igualmente. Valeu, Lucas Josino também, um repórter que possibilitou, viabilizou a entrevista ao vivo do ministro aqui no Jornal da Bandeirante. Gente, parabéns ao Josino, né? é isso aí.